motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Somos um país que promove a inclusão social e que tem, na diversidade étnica, cultural e religiosa, uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. Lo que nadie puede ocultar es que mientras se gastaron 15.000 millones de dólares para preparar el mega evento, la mayoría de la población sigue afectada por las inundaciones, las deficiencias en los servicios de salud, educación y transporte, la falta de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo por la creciente inflación. Más de 150.000 habitantes de la ciudad de Ceres, en su mayoría de los sectores más castigados de la población, han sido violentamente desalojados de sus hogares para dar paso a la construcción de hoteles, centros comerciales y estadios que disfrutarán otros. En Brasil, un cuarto de la población vive con un salario mínimo de $310, mientras el precio de una sola entrada para ver a su selección llega a costar 4 veces más. El amplio descontento dio lugar a las multitudinarias movilizaciones de junio de 2013, que tuvieron a un actor destacado, la juventud. Las urbes más grandes de Brasil se estremecen ante una nueva ola de disturbios pese a que las autoridades dieron marcha atrás a sus planes de subir las tarifas del transporte público. Precisamente esta intención fue el detonante de las protestas que ahora reivindican demandas más generales en materia social. Ao longo desses dias, aquela semana. Justamente um ano depois das grandes mobilizações de junho que paralisaram todas as principais cidades do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, justamente expressando a insatisfação estrutural de grande parte da juventude, de amplos setores da classe trabalhadora, com as questões que dizem respeito aos direitos sociais dos trabalhadores, da juventude, como por exemplo a questão de saúde, educação, moradia, transporte. E aquela mobilização expressou uma grande satisfação que naquele momento obrigou os governos a ter que ceder e a diminuir o preço das tarifas e abriu toda uma nova situação nacional que hoje, depois de um ano após as mobilizações de junho, volta com a face da classe operária, volta com os trabalhadores na linha de frente, construindo as mobilizações e criando aquilo que a gente já começa a chamar de maio e junho operário, com uma série de categorias entrando em greve, e a gente da Juventude das Ruas estávamos construindo a solidariedade ativa a esses processos. Para impedir que se exprese ese descontento, el gobierno montó una brutal militarización de la sociedad con contingentes policiales y militares en las calles, y principalmente en las favelas. El sistema de seguridad para esta Copa del Mundo demandará 1.800 millones de reales del presupuesto total. Desplegarán 180.000 agentes, un ejército nunca visto en la historia de los mundiales. Víctimas de esta militarización son los 121 niños denunciados como asesinados por escuadrones de la muerte, tan solo en la ciudad de Fortaleza, en lo que va de 2012 a la fecha. Las jornadas de junio fueron la antesala de procesos más profundos. En los últimos meses, varias huelgas ganaron relevancia en el escenario político nacional. Huelga de profesores y petroleros, ocupación de rectorías y universidades, la histórica huelga de los garís y los trabajadores de la construcción Petroquímicos de Río y del transporte de Porto Alegre, y ahora los trabajadores del Metro de São Paulo. Funcionários e professores das 3 universidades estaduais de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp, paralisaram parcialmente as atividades hoje. O motivo foi a decisão dos reitores de congelar os salários. A declaração da greve dos trabalhadores e trabalhadoras da USP por pagamento das duas classes. Para nós é muito importante que nesse momento, além de uma onda de greves que tem percorrido o país, esteja se colocando no centro do cenário político nacional, um problema que ameaça a classe dominante e o próprio Estado. Hoje, os jornais do Estado de São Paulo, os jornais
da classe dominante já passam a tratar como um problema de governabilidade. Os trabalhadores que, assim como nos garis no Rio de Janeiro, assim como fizeram em rodoviários em Porto Alegre e agora inclusive em rodoviários também lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, começam a superar suas direções burocráticas, as direções compostas, como eu disse, pela CUT, pela Força Sindical, por aparatos traidores da classe trabalhadora, ultrapassando as suas direções, atropelando elas e organizando greves que paralisaram toda a capital. Gabriel, a Assembleia já começou, a quadra aqui do Sindicato dos Metroviários, que fica na zona leste de São Paulo, está lotada. A nossa greve tem apoio da população, porque a população sabe que a gente está lutando pela nossa condição de trabalho, mas que a gente está lutando também por um transporte público de qualidade. A gente está lutando pela redução da tarifa, que também faz parte da nossa pauta. El gobierno y la empresa están muy preocupados y están con una política de directamente militarizar a las estaciones. Os metroviários têm que se unir com as outras categorias. Os metroviários têm que se unir com os trabalhadores da USP. E para isso, o metrô de São Paulo tem que estar parado. E para estar parado, SL, chefe diretor, não vai entrar para operar. Proposta concreta, Ana Rosa amanhã não funciona. Estamos também chamando, a partir dessa conjuntura próxima à Copa do Mundo, que as centrais, como a Conlutas, a Intersindical, as centrais antigovernistas e todos os setores em luta, exijam das grandes centrais como a CUT e a CTB, que convoquem uma grande paralisação nacional, retomando todas essas demandas que foram colocadas nas jornadas de junho e colocando também as demandas operárias, como a questão dos salários, na linha de frente nessa atual conjuntura nacional.